Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Como eu já disse em outras ocasiões, um dos aspectos que mais me atrai na escrita do Evangelho de João, isto é, a escrita do nascimento, vida, obra de Jesus, morte, ressurreição e instrução aos discípulos, a partir do apóstolo João, é o fato de que, diferente dos outros escritos evangélicos, no Evangelho de João a gente tem as paradinhas de Jesus, né? As paradas de Jesus em situações nas quais ele conversa individualmente com algumas pessoas. Então, enquanto em outros evangelhos a gente tem um foco nos discursos aos grupos, sejam somente dos discípulos e também dos discípulos e multidões e dos religiosos, no Evangelho de João a gente tem um movimento muito interessante do texto, que são as paradas de Jesus para permitir que algumas pessoas individualmente se encontrem com ele. Então, nesse capítulo 3 do Evangelho de João, está escrito do encontro que Nicodemos, um líder religioso entre os judeus, teve com Jesus. E esse texto vai falar justamente sobre o que é a nova vida, que é tão dita por nós cristãos, sejamos católicos ou protestantes, o que é essa nova vida em Jesus. O que é isso que Jesus descreve como um novo nascimento, o nascer do alto, o nascer de novo, o renascer, o nascer de cima. Então, o Evangelho de João, capítulo 3, eu vou ler os versículos do 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de dizer que elas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês creem em mim quando falo de coisas terrenas, se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele
que de lá desceu, o Filho do Homem. Amém. Então, mais uma vez, de acordo com o discurso do apóstolo João, Jesus, então, se permite um encontro individualmente com uma das figuras de Israel. Diz o texto que Nicodemos, ele era um líder religioso entre os judeus. Na verdade, ele era do grupo dos fariseus. Qual era o contexto da época, né? Os fariseus, eles eram uma das 3 principais seitas judaicas, né? Então você tinha os fariseus, os saduceus e os essênios. Os fariseus, eles formavam um movimento não político dentro do judaísmo. O que eles defendiam, né? Os fariseus, eles combatiam a mistura da cultura e religião gregas dentro do judaísmo desde o 2º século antes de Cristo. Quando a Grécia tomou o poder séculos antes de Jesus, ela foi fazendo proliferar sua cultura e língua gregas. E com isso, o judaísmo foi sofrendo também ali na Palestina do 1º século e desde antes de Cristo, essa a influência tanto cultural quanto religiosa e filosófica do mundo grego. E alguns fariseus que tentavam agir com bastante seriedade, eles se diziam mais puros nas leis mosaicas, no que diz respeito às leis mosaicas, e também na tradição judaica. Então, eles diziam que o judaísmo deveria ser preservado com a sua pureza e deveriam negar e rejeitar essa cultura, religião e tradição gregas. Para isso, os fariseus eles tentavam, né, e faziam uma análise rigorosa do Antigo Testamento, a fim de ajudar aqueles que queriam dedicar-se a uma espécie de judaísmo puro, aqueles que intencionalmente desejavam servir a Deus. Então, além da Torá, das leis de Moisés, eles também, os fariseus, pregavam a obediência à tradição oral, especialmente aos textos rabínicos, aos textos judaicos, o Misná e o Talmud. Eles acreditavam, os fariseus, que se eles fossem fiéis a todas as leis, tanto da Torá quanto da tradição judaica, Deus certamente livraria o povo da subjugação de outros povos, que era um histórico já antigo do povo de Israel, né? Estarem sob o domínio de outros povos, naquele momento, sob o domínio do Império Romano. É curioso porque nos evangelhos a gente vai perceber, de acordo com os relatos, não só aqui a partir do Evangelho de João, mas também Mateus, Marcos e Lucas, que Jesus ele fez, né, e fazia severas críticas aos fariseus. E em muito Jesus insistia de que parte do grupo dos fariseus se apresentavam como muito dedicados à fé, no entanto, eles não passavam de hipócritas, porque exigiam do povo aquilo que nem mesmo eles conseguiam fazer, né? E também Jesus fazia críticas aos judeus, dizendo que eles elevavam de forma absurda o padrão de observância da lei. Então, quer dizer, se a lei se torna muito inalcançável, ela só vai gerar para a fé do povo frustração e não santidade, e não dedicação e comunhão com Yahvé, o Deus de Israel. É nesse cenário que a gente tem a figura do Nicodemos, que era um fariseu super respeitado, o que significa que não necessariamente ele estava entre aqueles que sofriam as críticas de Jesus. O Nicodemos era um dos líderes e membros do conselho, isto é, do Sinédrio, que à época era o tribunal religioso, é ali que questões importantes eram decididas, entre elas
a própria crucificação de Jesus foi definida a partir do Sinédrio, sob o comando de Anás e Caifás. E, por outro lado, também fica claro para a gente no Novo Testamento que muitos fariseus eles se converteram. O exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo, que era um fariseu, e ele diz isso em uma das suas cartas, e ali ele foi encontrado por Jesus num caminho de Damasco. Ele teve um encontro com Jesus ressuscitado e se tornou o grande apóstolo dos gentios. Mas tem nesse texto alguns movimentos que eu acho importante para que a gente possa conversar um pouquinho hoje à noite. E o primeiro movimento que eu acho interessante desse texto é que ele diz que Nicodemos foi ter com Jesus à noite, na escuridão. Alguns dizem que Nicodemos foi ter com Jesus à noite, justamente pelo fato de que ele era um líder judeu importante e ele não poderia se expor ou deixar que os outros percebessem que ele estava sendo convencido por Jesus. Esse que, na ocasião, já era bastante perseguido pelos religiosos da época. Outros dizem também que justamente pelo fato de que Nicodemos era um cara de posses, ao longo do dia ele estava tratando dos seus negócios, das suas questões de trabalho, e por isso que ele separou a noite por se tratar de um horário mais tranquilo. Então ele foi ter com Jesus. Seja qual for o motivo, ou tenha sido o motivo, o aspecto importante da gente pensar é que Nicodemos fez a escolha de ter com Jesus à noite, de se encontrar com Jesus durante a noite na escuridão. E pela sua tradição religiosa, ele era um homem super dedicado e bastante religioso. No entanto, ele estava na escuridão. No próprio Evangelho de João, Jesus se apresenta como sendo a luz do mundo. E ele propõe que aqueles que o seguissem deixariam de andar nas trevas, mas passariam a ter acesso à luz da vida. E eu fico aqui pensando, nesse primeiro movimento do texto, do quanto, em algumas situações, se não em todas elas, a religião pode nos atrapalhar. A estrutura religiosa pode nos manter na escuridão. Porque, de maneira geral, nós religiosos, a gente tem uma tendência a acreditar de que somos os corretos, estamos certos em tudo, na nossa maneira de crer, na nossa maneira de pensar, e são os outros. São sempre os outros que estão errados, que compreenderam de forma equivocada a palavra de Deus, o Evangelho, a experiência com Jesus. E eu fico, talvez, me questionando, será que aquilo que temos construído em nossas estruturas, ou através das nossas estruturas religiosas, isso que a gente tem construído em nome de Deus, será que isso tem a ver com a nova vida proposta por Jesus? Será que a nossa vida religiosa sinaliza de alguma maneira a experiência pessoal com Jesus? Ao que me parece, Nicodemos se apresenta ali porque, apesar de religioso, apesar de ter acesso a interpretações e a doutrinas da Torá e da tradição judaica, a verdade é que existiam dúvidas no coração dele, por isso ele foi ter com Jesus. Um segundo movimento importante do texto é que Nicodemos ele se apresenta como alguém que cria em Jesus. Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar, e seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Ele cria nos sinais, porém tinha dúvidas quanto à divindade de Jesus.
É como se Nicodemos estivesse dizendo para Jesus o seguinte: o senhor é mestre como eu, porque eu também sou mestre. Eu sou um cara que ensina, eu sou um cara que interpreta as escrituras. O senhor é mestre como eu, mas eu não sei exatamente se o senhor, é o Kyrios, é Deus. Então, quanto a isso, o Nicodemos ele tinha bastante dúvida. E diz o texto que no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 23 e 24, Jesus prosseguiu e disse o seguinte à turma ali: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois, a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. E é curioso, porque essa questão de ser alguém lá de cima e a gente ser de baixo, esse dualismo joanino, Jesus traz aqui de novo nesse texto, no capítulo 3 de João, se referindo a Nicodemos e insistindo que ele, Jesus, estava falando sobre coisas celestiais e não coisas terrenas. Ou que, se ele, ao tratar de coisas terrenas, o Nicodemos já estava tendo dificuldade de entender, imagine se ele fosse tratar de questões celestiais, como ele veio tratar na sequência. E aqui isso nos faz lembrar que a questão do novo nascimento não tem a ver com a ordem de lógica pura, né? Não tem a ver com a sistematização das ideias. O que Jesus está explicando é que para uma compreensão das coisas celestiais, é preciso que a gente passe pela experiência de uma fé que nos ajuda a transcender, que não fique somente nas coisas do aqui e nas coisas do agora. A conversa está bastante truncada ali, porque ele chega se apresentando para Jesus e dizendo que acredita que Jesus estava ali em nome de Deus, mas ele faz uma certa confusão, tenta enrolar um pouquinho Jesus, e Jesus reage a essa visita do Nicodemos e a essa conversa, primeiro cortando essa prosa, essa conversa do Nicodemos, e Jesus responde para ele: olha, só é possível, Nicodemos, mesmo você sendo líder entre os judeus, apesar de você ser um mestre da lei, só é possível entrar no reino de Deus se você nascer de novo, se você nascer de cima, se você nascer do alto. E isso não tem a ver com mérito, né? Isso não é ensinável, isso não é alguma coisa que alguém aprenda a nascer de novo. Não se aprende a nascer de novo, né? O novo nascimento, ele é uma regeneração, é um nascer de novo, que tem origem na ação poderosa do Espírito de Deus que alcança a nossa vida e que alcança o nosso coração. Então, é o Senhor, pelo Espírito Santo, que nos faz nascer de novo. Então, não enrole muito, é como se Jesus estivesse dizendo isso para o Nicodemos. Mas será que o Nicodemos estava entendendo aquela mensagem de Jesus de que seria necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, o domínio de Deus sobre tudo, sobre todos, e para ter a promessa de uma vida eterna que começa aqui e agora? E a resposta do Nicodemos foi: Senhor, eu já sou velho. Sim, como pode um homem velho como eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu já tenho a vida bios, que é a vida biológica, a vida natural. Eu já nasci da minha mãe. Eu não posso voltar ao ventre da minha mãe. Quer dizer, a compreensão de Nicodemos quanto àquela mensagem de Jesus foi uma compreensão bastante limitada. E aí Jesus vai e segue na tentativa de explicar para o Nicodemos o que é a experiência do novo nascimento. E primeiro Jesus diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aí o que Jesus está dizendo é justamente isso. Ele insiste no versículo 6, que os seres humanos podem gerar vida apenas humana.
podem gerar apenas vida humana, essa vida bios. Mas o Espírito Santo, dá à luz vida espiritual. A pessoa só pode experimentar o novo nascimento espiritual se a ação originária for por meio do Espírito Santo. Isto é, esse Zoe, essa vida espiritual, só vem por meio da ação do Espírito Santo. Segundo, o que Jesus está explicando para o Nicodemos é que o Espírito não se limita ao conhecido nem ao compreensível. E ele diz: o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. João 3,8. Então, isso é um outro aspecto super importante que aqueles que já passaram pela experiência do novo nascimento percebem. É uma ação de Deus, não é uma ação humana. E raramente a nossa mente consegue compreender. Raramente a nossa razão consegue descrever essa experiência do novo nascimento. E aí Jesus questiona o Nicodemos: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? É como se Jesus estivesse dizendo para Nicodemos: Nicodemos, os profetas já falavam sobre isso. Me surpreende você, um conhecedor da Torá, dos escritos dos profetas antigos, e você não entendeu o que eu estou te falando. O que eu estou te falando, Nicodemos, o Ezequiel já tinha profetizado lá. Ezequiel capítulo 36, versículos do 25 ao 27. Diz assim a palavra de Deus através do profeta Ezequiel: então aspergirei sobre vocês água pura e vocês ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração aos ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Então perceba, apesar de conhecedor da lei, ao que parece naquele momento o Nicodemos esqueceu da própria lei e do que os profetas diziam, de que haveria um tempo em que a observância da lei não estaria mais nas tábuas de Moisés, não estariam mais nos escritos fora do ser humano, mas que essas leis seriam estabelecidas no coração do homem e da mulher, no coração da humanidade. E esse escrito estaria nesse coração. E esse coração já seria um coração novo, porque Deus haveria de trocar e tirar de nós o nosso coração endurecido, o nosso coração que não quer servir a Deus, o nosso coração que se distancia do Evangelho, o nosso coração que não quer ouvir a voz do Espírito. Esse coração duro, esse coração altivo, esse coração que não se prostra diante da divindade, ele seria arrancado de nós e nós então receberíamos um coração de carne, um coração sensível, um coração que sente a experiência da vida em comunidade, da dor de Jesus, da compaixão de Jesus pela humanidade. Então, o que Jesus estava dizendo para o Nicodemos esse novo nascimento tem a ver com esse novo coração. Se você não receber esse novo coração, significa que você não teve a experiência do novo nascimento. Que você nasceu, ok, legal, da sua mãe, você tem a vida bios, a vida natural, a vida do corpo, mas você não tem um espírito vivo, você não tem o Zoe, você não nasceu na dimensão da espiritualidade, da vida e da existência. Você está morto em seus pecados. É isso que Jesus estava dizendo ao Nicodemos. Mas quais as implicações do nascer de novo para nós e em nós?
o que que dita esse novo nascimento? Que tipo de experiência a gente vive uma vez que já fomos transformados, já recebemos um novo coração, nós fomos reconciliados, nós fomos restaurados e nós recebemos essa nova vida de Deus. E aí, algumas questões são postas aqui nesse texto, e é importante que a gente perceba que o que Jesus está afirmando para Nicodemos e afirmando para todos nós acerca dessa nova vida, que é a nova vida que só recebe aquele que passa a participar do reino de Deus e do domínio de Deus, é o seguinte: se a vida de Deus não encontrar a minha vida, então não tem entrada no reino de Deus. Ou eu tenho a vida que eu recebi de Deus e por isso eu entro no reino de Deus, ou então eu não tenho vida, eu estou na morte. E a vida de Deus, como a gente tem insistido, vem do alto. Eu não consigo me dar a vida de Deus. A vida de Deus é dada por Ele mesmo. É Deus quem nos dá essa nova vida. Não é o que eu faço, mas o que Deus fez e faz em mim. Então, isso tem a ver com reconhecimento do que Deus já fez por mim, especialmente através de Jesus na cruz do Calvário. E aí é interessante, porque o reino de Deus fala justamente do reinado de Deus. E o reinado de Deus foi inaugurado na terra através da encarnação de Deus. Isto é, quando Jesus veio, Deus se fez carne entre nós. Então, a dimensão do que era exclusivamente celestial passou a habitar o nosso mundo. Quer dizer, a humanidade, a existência, experimentou aquilo que era celestial através da encarnação de Deus. E essa é a prova de que a vida de Deus pode ser recebida e percebida por nós aqui, hoje, agora, em nossa existência. Porque o que era exclusivamente celestial veio para a experiência da vida por meio de Jesus. E é nisso que o apóstolo João diz que então Jesus veio e tabernaculou entre nós. Ele fez morada entre nós. Ele se tornou casa entre nós. A divindade veio entre nós, na pessoa do Filho de Deus. Então é isso que nos dá esperança de que sim, a gente pode entrar na vida, ainda nessa vida, no aqui e no agora. Sem um novo coração, eu não participo da vida de Deus, isto é, da vida eterna que começa aqui e agora. Eu posso ser um cristão sem ter vida, porque o meu coração continua sem vida espiritual. Isso é importante. Eu posso ser um religioso que ainda, infelizmente, não experimentei a vida de Deus. Eu continuo sem uma vida espiritual porque eu não tive essa experiência do novo nascimento. A experiência do nascer de novo nos torna uma nova criação, um novo tipo de gente. Gente transformada por Deus. Seguimos com a natureza pecaminosa, porque é condição nossa de existência, porém, temos como contraponto a natureza de Deus que nasceu dentro de nós, que veio habitar dentro de nós. O pecado já não pode mais dominar a nossa vida, porque recebemos a vida de Deus. O Filho encarnado inaugura essa vida celestial na existência e, uma vez que nos tornamos a habitação do Espírito Santo, agora a gente recebe também essa natureza de Deus. E o novo nascimento, esse renascer, esse nascer do alto, nascer de cima, traz para a gente a possibilidade dos recomeços. E aí os recomeços de maneira proposital, eu me refiro a eles no plural mesmo, porque o que significa que a gente pode recomeçar sempre que as coisas não estiverem bem, coisas não estiverem funcionando, quando a nossa vida aparentemente estiver sem sentido, recomeçar, a gente pode se encontrar com Jesus e essa vida que ele já nos deu. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16
Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Em Cristo, uma vez participando da experiência da entrada do reino de Deus, uma vez tendo nascido de novo e tendo sido reconciliado com Deus por meio de Jesus, a gente tem a experiência dos recomeços. A gente pode olhar para Deus e em Jesus saber que nós somos amados e que nós somos perdoados. Nós fomos perdoados e continuamos sendo perdoados por Deus. Isto é, sempre é tempo de recomeçar, o que significa que Deus jamais desiste de nós. Pelo contrário, Ele quer nos tornar na semelhança de Jesus Cristo, o seu Filho. Isso é maturidade cristã. Não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com percurso existencial, espiritual, que vai fazendo com que a gente se aproxime de Deus em Jesus, e ao nos aproximarmos de Deus na pessoa do Filho de Deus, a gente vai se tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Uma outra questão muito importante e fundamental é que o novo nascimento está para todos. Toda pessoa pode nascer de novo. Os critérios para o novo nascimento, se é que eles existem, não são estabelecidos por nós humanos. Repito, os critérios, se é que eles existem para que uma pessoa nasça de novo, não são estabelecidos por nós humanos. Se eles existem, eu não sei, eles não são estabelecidos por nós humanos. Por quê? Porque se eu, humano, for alguém que tem uma autoridade para estabelecer os critérios da condição do novo nascimento de alguém, de um homem, de uma mulher, isso necessariamente vai ter que passar pelos meus valores culturais, morais, limitados, locais e com tantas outras coisas que eu carrego a partir da minha própria história e das minhas experiências de vida e das minhas experiências relacionais. E aí, nós, como comunidade de Jesus, somos desafiados da seguinte forma: se o novo nascimento está para todos, será que eu posso rejeitar quem Deus já fez nascer de novo? E essa foi uma questão que apareceu para o apóstolo Pedro quando ele esteve na casa do Cornélio. Então, um gentio que teve uma visão que deveria chamar o apóstolo Pedro para pregar o evangelho, para falar do Jesus ressuscitado a ele e aos seus familiares, aos seus amigos. O Pedro, a partir de uma visão que teve na laje de uma casa enquanto orava, foi na casa do Cornélio, anunciou a mensagem de Jesus, de transformação, de vida, de esperança, de poder de ressurreição e de fé e arrependimento, e Cornélio e todos que estavam naquela casa foram batizados no Espírito Santo, e o apóstolo Pedro disse: olha, se o Espírito veio sobre eles, é como se Pedro estivesse dizendo, se Deus nesse momento, através do poderoso Espírito Santo, fez essa família, fez essas pessoas que me ouvem nascerem de novo, quem sou eu para não batizá-los nas águas, simbolizando o início da caminhada cristã, o reconhecimento formal diante da comunidade cristã do primeiro século. Então, a questão que a gente precisa pensar na vida prática da nossa comunidade local e da nossa espiritualidade que acontece na nossa existência, no nosso trabalho, nos nossos cursos, faculdades, nossas famílias, nossos vizinhos, e em todas as relações que nas quais nós estamos inseridos, estabelecidos, a questão é: será que eu devo rejeitar quem Deus já fez nascer de novo? E aí uma questão muito importante é: será que a tradição, o moralismo, a cultura local, a intolerância e os preconceitos, será que tudo isso
não tem um risco de nos fazer distorcer a experiência do novo nascimento? Porque aí então eu vou condicionando e colocando as minhas próprias regras, minhas ou das instruções doutrinárias, algumas vezes mal interpretadas, mal elaboradas, ou elaboradas e interpretadas a partir de uma visão excludente, preconceituosa, de intolerância, de exclusão, de machismo, de espírito de época. Será que tudo isso não pode me fazer distorcer a experiência do novo nascimento? Isto é, achar que só é nascido de novo aqueles que atendem exatamente o que eu penso, o que eu acho da fé cristã? O Evangelho de Jesus, a experiência do novo nascimento, transcende a qualquer estrutura religiosa. Repito, a experiência do novo nascimento transcende a qualquer estrutura ou organização religiosa. Deus é maior do que tudo isso. Por isso, Jesus disse: olha, Nicodemos, você percebe o vento, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é o Espírito, assim é o pneuma, o Espírito, aquele que sopra sobre nós. Assim são as ações do Espírito Santo sobre a nossa existência, sobre nós, sobre os nossos, sobre o nosso povo, sobre a nossa comunidade, sobre o nosso país. Fazer um esforço para perceber essa mensagem de Jesus e buscar uma melhor compreensão dessa mensagem de Jesus acerca do novo nascimento pode, se Deus quiser, nos permitir e a gente também tentar vencer os nossos preconceitos, ampliar o nosso conceito do que é o reino de Deus e em quais espaços, em quais contextos o Espírito de Deus pode atuar. Isto é, em todos, porque ele não está limitado a nada nem a ninguém. Nascer de novo, ou nascer de cima, ou nascer do alto, não significa nascer de nós mesmos. Né? É um nascimento espiritual que, lógico, em ele acontecendo, nos possibilita também um movimento de autoconhecimento e de uma transformação pessoal. Deus concede a experiência do novo nascimento a quem ele quer. E Deus concede a experiência do novo nascimento mesmo a pessoas às quais eu não, se pudesse, concederia por conta do meu coração mau e do meu coração que guarda mágoas e do meu coração que tem dificuldade de perdoar. Não somos nós quem dizemos quem recebeu a nova vida ou não. Então a gente aprendeu um absurdo no universo evangélico religioso, pelo menos brasileiro, da gente estabelecer quem está no céu, quem participa do reino de Deus, quem nasceu de novo ou não. Então, não somos nós quem dizemos isso. Isso é uma grande ilusão infantil, onipotente nossa, como eu tenho insistido já há algumas semanas. A nós, como comunidade de Jesus, basta crermos que Deus continua fazendo muita gente nascer do alto. Olha que maravilha. Deus, ainda hoje, no meio do caos, durante a pandemia, no meio de tanta desgraça, no meio de tantos conflitos, de tantas discussões, Deus continua fazendo muita gente nascer do alto, nascer de cima. Muita gente está nesse momento, enquanto nós conversamos aqui, nascendo do alto, recebendo a vida de Deus. A comunidade de Jesus, isso é importante, a comunidade de Jesus é a comunidade daqueles que nasceram de Deus, que nasceram do Pai Celestial. Tomara que a nossa experiência de novo nascimento nos aproxime de quem Deus é por meio da imagem de Jesus. Tomara que a experiência do novo nascimento nos faça ter sensibilidade para que a gente reconheça que nós não temos nenhum tipo de condição moral, de autoridade e existencial para dizer quem nasceu do alto ou não. A gente precisa crer que Deus continua a fazer
com que muita gente nasça do alto. E que bom que a comunidade de Jesus é uma reunião de pessoas que já viveram individualmente a experiência de terem nascido do alto. Ah, mas se nasceu do alto precisa fazer tal coisa. Se nasceu do alto precisa. Não, é complicado a gente estabelecer esses critérios, porque Deus não estabeleceu esses critérios. Deus simplesmente olhou para nós, lançou os nossos pecados nas profundezas do mar, deles decidiu não mais se lembrar e nos possibilitou uma nova vida, transformou o nosso coração, tirou de nós o nosso coração de pedra e colocou em nós um coração de carne. E tudo que a gente tem a fazer hoje é agradecer. Agradecer porque a gente viveu essa experiência de nascer de novo. Agradecer porque essa experiência viabilizou para que todos os dias a gente possa olhar para a vida, olhar para os desafios que nos cercam e saber que nós nascemos de novo, nós somos nascidos de Deus, que Ele está conosco, que a nova vida de Jesus habita em nós, floresce em nós e nos possibilita todos os dias novos recomeços. Que bom é servir a um Deus cheio de graça e cheio de amor. Que bom é servir a um Deus perdoador. Que bom é servir a um Deus que nos permite reencontros, recomeços, restauração. Que bom. Desejo muito que na sua vida, dia a dia, você possa viver essa experiência de, com Jesus, experimentar o novo que se apresenta diante de você. Que a gente possa, através dos sinais que aparecem enquanto a gente caminha na vida, perceber a possibilidade de novidades. Tem coisa nova de Deus para nós, tem experiências novas de Deus para nós, tem expansão de Deus para nós, e isso não é mensagem triunfalista. Isso é a verdade do Evangelho, isso é a vida de Deus sobre nós. Eu tenho certeza disso. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Graças a Deus. Por isso, graças a Deus, porque Ele está conosco. A gente pode reafirmar isso e a gente pode agradecer a Deus, nosso Senhor.